Quem tem medo da morte? Cada um tem a morte que merece. Diz Emmanuel que a vida é uma recapitulação de experiências que podem ser iluminadas através do Evangelho de Jesus. No livro Ação e Reação, o autor nos traz detalhes de sua visita à Mansão Paz, escola de reajuste encravada no meio das regiões inferiores, que faz lembrar o Mosteiro de São Bernardo, convento situado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália. Esse estabelecimento é um pouso acolhedor sob a jurisdição da colônia Nosso Lar. Recebe espíritos infelizes ou enfermos dedicados à própria regeneração, que depois se elevam a colônias superiores ou retornam à Terra para a reencarnação retificadora. Nesse local, há setores de assistência e cursos de instrução, nos quais médicos e sacerdotes, enfermeiros e professores encontram, depois da morte, aprendizados e tarefas da mais elevada importância. André Luiz ali estava para observar os mecanismos da lei de causa e efeito, a fim de coletar material didático para despertamento dos encarnados da Terra. De repente, sinais sonoros chamaram a atenção dos diretores da mansão para a imagem que aparecia em grande tela, semelhante às das atuais Smart TVs de plasma. Era um apelo urgente, vindo da Terra, para auxílio às vítimas de grande desastre da aviação. Grande aeronave fora desnorteada por espessa neblina e se chocara contra o pico de uma montanha. Os destroços do avião guardavam 14 vítimas. Ancião desencarnado, em serviço pela região, estava formulando urgente pedido de equipe adestrada para a remoção de 6 entidades desencarnadas naquele doloroso sinistro. André Luiz pediu ao diretor da casa permissão para juntar-se à equipe socorrista, mas teve sua reivindicação negada, sob o argumento de que aquele era trabalho de natureza especialíssima, outorgada tão somente a colaboradores rigorosamente treinados. Por que motivo, indagou André Luiz, fora requisitado auxílio para a remoção de 6 dos desencarnados, quando o total de vítimas era 14? Todos serão atendidos, respondeu o mentor. No entanto, a morte é diferente para cada um. No presente momento, serão desligados de seus despojos carnais apenas aqueles cuja vida aqui na Terra foi conduzida de forma a favorecer o afastamento imediato. Os demais permanecerão, por enquanto, ligados aos seus despojos físicos. Por quanto tempo? Perguntou André Luiz. Quem sabe? Alguns serão detidos por algumas horas, outros por alguns dias. A verdade, meus caros amigos e irmãos, é que a morte nem sempre coincide com a libertação da alma. Morte física e desencarne não acontecem simultaneamente. Enquanto o indivíduo pode ser considerado morto assim que o coração deixa de funcionar, o espírito desencarna quando ocorre o desligamento, que pode demandar mais tempo. Muito mais do que pensamos. É comum o espírito permanecer preso ao corpo, mesmo depois do sepultamento, por não ter se preparado convenientemente para a morte. A empolgação por valores materiais, a ligação com baixas correntes de ilusões
e o cultivo de vícios e paixões provocam séria impregnação de energias vitais que aprisionam a alma à constituição fisiológica e a retém por mais tempo. Mas, e os mentores espirituais? Não podem forçar o desligamento imediato? Sem dúvida, eles têm esse poder. Da mesma forma, no entanto, que não devemos apressar a saída de um pintainho da casca, desrespeitando o tempo da natureza, não é aconselhável apressar o desligamento, sob pena de lançar o espírito às realidades espirituais sem o devido preparo. Vou lhes contar a história que André Luiz nos traz em uma de suas obras, de uma mulher morta, presa aos seus despojos. Encontrava-se André Luiz com a equipe espiritual, acompanhando os despojos de um desencarnado, merecedor que era de assistência nos movimentos iniciais da sua libertação e também de defesa contra eventuais malfeitores desencarnados que ficam nos cemitérios em busca de resíduos vitais. De repente, André começou a ouvir soluços vindos de sepulcro próximo. Infeliz mulher desencarnada lastimava-se em tom comovedor da situação em que se encontrava, denotando desconhecimento de sua morte. Mais do que isso, a desventurada estava sentindo os efeitos da decomposição cadavérica. Olhando mais de perto, André Luiz notou que ela estava presa por um fio que saía de sua cabeça e penetrava chão adentro. Apiedando-se dela, fez menção de libertá-la daquela improvisada prisão, no que foi advertido por simpática figura de trabalhador. Sou do posto de assistência espiritual desta necrópole e estamos a par do sofrimento desta pobre criatura. Infelizmente, essa triste situação ocorre em benefício dela. Encontra-se ainda em alta desordem emocional, provocada por sua encarnação completamente distanciada da espiritualização. Se desatarmos os laços que aprendem ao corpo grosseiro em desintegração, regressará à residência para perturbar o companheiro honesto e o filhinho tenro que deixou. Ela está colhendo o que semeou e permanecerá dessa forma até que aprenda a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo. André se afastou, entendendo que a lição era dura, porém lógica. Chegou a hora? Depois de um acidente rodoviário fatal, nossos comentários geralmente giram em torno da hora da morte. Coitado, chegou a hora, Deus quis assim. Negativo. Muitos casos de acidentes são realmente kármicos e atendem aos desígnios que traçamos em passado remoto. No entanto, muitos saem alcoolizados em alta velocidade pela estrada e literalmente morrem antes da hora e às vezes matam pessoas inocentes. Essas pessoas assumem tremenda responsabilidade perante a justiça divina e passam por dificuldades maiores de recuperação e desligamento. Podem ser considerados suicidas inconscientes ou mesmo homicidas por terem colocado termo a outras vidas. Mortes dessa natureza não podem ser atribuídas à fatalidade. Da mesma forma que muitos minam seus corpos com intemperanças físicas, como por exemplo,
substâncias tóxicas, alimentares, ou intemperanças espirituais, ressentimentos, maledicência, linguajar grosseiro e obsceno. Os imprudentes podem ser expulsos extemporaneamente da vida por suas inconsequências e responderão por isso. Nunca nos esqueçamos de que mais importante do que a maneira como vamos morrer é o tipo de vida que estamos levando. O gênero da existência que alimentamos determina o tipo de morte que iremos ter. Você tem medo da morte? Uma das explicações mais convincentes para o medo da morte foi registrada por André Luiz na palavra de Albano Metello. A maioria dos que se desligam da Terra, revela o instrutor, faz estágio em estações expiatórias de resgate difícil e se envolvem em vibrações de medo e sofrimento. Essas vibrações perturbadoras podem ficar impregnadas no subconsciente das almas, a ponto de guardarem da morte a figura de uma deusa sinistra. Pintam de tal forma a megera com cores negras que elas ficam impregnadas naqueles que ficam e naqueles que partem desta vida. Ao invés de considerar momentânea a separação entre vivos e mortos, guardam na retina a ideia de terrível noite de amargoso adeus. Ao relembrar intimamente os terríveis momentos vividos em desencarnações precedentes, não por acaso o espírito empaca, recua perante a perspectiva de tornar a viver os sofrimentos das esferas escuras. No espaço de tempo entre o perecimento do corpo e a libertação da alma, podem surgir criaturas desencarnadas com sugestões indesejáveis. Essas sugestões serão aceitas pelos recém-desencarnados? Alguns aceitam. Aqueles que permanecem surdos ao bem podem ser seduzidos pelos cânticos do mal. Por outro lado, se já estão vacinados contra os tormentos do mal, não vão ceder a esses chamados infernais. Tudo depende dos valores com os quais se identificaram. Tudo depende das defesas internas que cultivaram durante o período da vida física. Para isso, para esses momentos de incerteza, dependendo do merecimento do indivíduo, o plano espiritual destaca equipes espirituais de atendimento. André Luiz integrou uma dessas equipes, incumbida de atender 5 dedicados trabalhadores prestes a desencarnar na crosta terrena. No enterro de um deles, Dimas, registrou a presença nas grades do cemitério vários espíritos que ali estavam concentrados, esperando pelo momento de subtrair do morto os seus resíduos vitais. Mas quando eles perceberam a presença do grupo protetor do desencarnado, exclamaram com desapontamento: não adianta não, vamos embora, esse aí é protegido. Com efeito, em seguida, o assistente Jerônimo aplicou passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade de Dimas e os dispersou na atmosfera comum, para que as entidades inferiores ali presentes deles não se apropriassem. Existem
intranquilidades filosóficas? Que motivos podem causar um desastre aéreo como aquele que descrevemos no início da nossa conversa? Alguns vão falar em destino, outros em azar, e mais alguns citarão falhas mecânicas ou humanas. Esses argumentos são materialistas e partem do princípio de que estamos à mercê do acaso e de que não somos regidos por princípios da justiça divina. Evidentemente, estamos diante de explicações sem razão, que a ninguém convencem, principalmente se partirmos do princípio da existência de uma consciência cósmica, responsável pela criação do universo e de todos os extraordinários mecanismos que o regem. Mas, se nós atentarmos para o próprio Evangelho de Jesus, que nos adverte que a cada um será dado segundo suas obras e que a vida nos proporcionará o que merecermos, a fim de aprendermos o que devemos ou não devemos fazer, vamos ter, com essa análise do Evangelho, elementos mais seguros para entender as aparentes discrepâncias da vida. Da mesma forma que indagamos os motivos da ocorrência de um desastre, poderemos também perguntar: por que existem diferenças físicas, sociais e intelectuais entre os homens? Qual a razão da vida e para onde iremos quando ela terminar? Qual a razão lógica para pensarmos que somente o planeta Terra é habitado? Existem provas da imortalidade da alma e explicações para as comunicações dos que já morreram? Essas perguntas serão respondidas de forma convincente e incontestável a partir do momento em que aceitarmos que não fomos criados no momento da concepção, que estamos aqui na Terra para evoluir e que, por consequência, tudo o que nos acontece obedece ao princípio lógico da causa e efeito, que rege a multiplicidade das existências. A partir daí, será natural o entendimento de que estamos colhendo o que semeamos, se não nesta, em outras existências, e que à medida que formos crescendo em conhecimento e sentimento, teremos maior domínio sobre nossas vidas e também maior responsabilidade sobre todos os acontecimentos. Existem as chamadas máculas da alma. Relembra-nos, André Luiz, que o corpo carnal vale por verdadeiro prêmio da bondade divina, que é necessário valorizar. Todo mal praticado conscientemente contra si mesmo ou contra outras pessoas provoca uma espécie de lesão na consciência, no corpo astral, que é imediatamente registrada como distúrbio ou mutilação do organismo físico. Em outras palavras, quando eu pratico o mal, eu coloco uma espécie de marca, de mancha, de lesão no meu corpo astral, que, em outras palavras, é a forma da minha forma física. Quando não ocorre o arrependimento e a reparação do mal causado, nós levamos conosco esse desajuste, essa marca, essa lesão provocada pela nossa atitude má. E essa lesão poderá futuramente se refletir em doença, deficiência ou chaga espiritual, que mais cedo ou mais tarde poderá nos sintonizar magneticamente com acidentes individuais
ou resgates coletivos. Em outras palavras, colocamos uma espécie de chip no nosso corpo astral, que futuramente vai nos sintonizar com as situações terríveis, como, por exemplo, de um acidente aéreo. Não se trata, como alguns pensam, de castigo divino, ou então de um agrupamento de pessoas que seriam supostamente apastoradas por condutores espirituais, numa manobra logisticamente muito complicada. Reunir todas as pessoas em determinado lugar para que sofram conjuntamente o mesmo resgate coletivo. Não. Simplesmente é a colheita que chega para aqueles que semearam o mal e agora são atraídos para o mesmo local pelo magnetismo da culpa. Débitos kármicos, usando o linguajar dos nossos irmãos hindus, débitos kármicos são chagas espirituais que ficam grudadas, impregnadas em nossos corpos astrais, que nós espíritas chamamos de perispírito. E essas manchas, essas feridas espirituais estão esperando por limpeza, purificação, retificação. Isso nos faz chegar a uma conclusão. Quem transgride leis divinas comete ato de violência contra si mesmo. Quando eu machuco alguém, eu estou machucando fisicamente essa pessoa, mas é como se fosse um bumerangue que imediatamente retorna para machucar o meu corpo astral. Um ato de violência em relação ao outro representa uma agressão contra si mesmo. Quais são as origens das provações? Partindo do princípio lógico de que Deus não joga dados e de que não existem efeitos sem causas, podemos analisar as prováveis causas daquele acidente que citamos no início da nossa conversa. Quais seriam as causas? Causas espirituais, não físicas. Delinquentes que atiraram pessoas indefesas para que seus corpos se espatifassem. Praticantes de crimes hediondos em águas turbulentas. Suicidas que se arrojaram de alturas. Criaram para si mesmos não somente sofrimentos íntimos, mas desequilíbrios em seus corpos espirituais. E esses desequilíbrios vão exigir reajustes na presente existência ou em futuras existências. Numa encarnação futura, voltarão portando enfermidades, inibições ou dispositivos magnéticos, sabe aquele chip que eu mencionei, metaforicamente, que os sintonizam magneticamente com desastres naturais ou humanos. Então, por exemplo, um avião que vai cair, ou que tem probabilidade de cair, vai atrair magneticamente passageiros, tripulações que tenham este chip magnético, problemas de vidas anteriores, que vão sintonizá-los com esse provável acidente, que pode ou não acontecer. Embora nós sejamos diante de equações matemáticas, é possível imaginar quais são as origens das atuais provações humanas. Segundo Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, os que se envenenaram por via do suicídio poderão renascer com doenças digestivas e outros males de origem obscura. Aqueles que se mataram através do incêndio ou asfixia poderão, numa próxima vida,
trazer males dermatológicos ou debilidades respiratórias. Aqueles que se enforcaram poderão amargar desenfreada multiplicação de células ou distúrbios do sistema nervoso. Os que estilhaçaram o próprio crânio ou se atiraram de grandes alturas poderão ter desequilíbrios mentais ou distrofias musculares progressivas. De acordo com o tipo de agressão contra si mesmo ou contra outros, surgirão para o agente as respectivas calamidades congênitas, distonias orgânicas ou atração para outros quadros de provação regenerativa. Ah, mas não tem jeito? É assim mesmo? Nossos desvios de conduta terão que desaguar indefectivelmente, obrigatoriamente, para os oceanos da morte violenta, das deficiências, das enfermidades e das dores sem fim? É assim, pau, pau, pedra, pedra? Somente desse jeito vamos conquistar a terapêutica providencial na cura da alma? Não é bem assim. Consciências endividadas podem adquirir e melhorar seus créditos e pagar com amor os seus empenhos junto à justiça divina. Para muitos espíritos, estavam reservados violentos efeitos às causas que geraram em passados escabrosos. Parece que já tinham como destino aquele desencarne violento. No entanto, ao se afeiçoarem a atos louváveis, conquistaram moratórias que puderam minimizar ou até anular os seus débitos. Isso é possível, então? Amor em lugar da dor? Orienta-nos novamente André Luiz com uma sublime metáfora, a chamada metáfora das ondas sonoras. Se uma onda sonora encontra outra, de forma que as cristas de uma preencham os vales da outra, nesse meio não vai acontecer vibração. O que acontece? Desaparece o som. Resulta silêncio. Assim também, se em contrapartida ao mal que eu pratiquei, eu gerar novas causas com o bem, de uma certa forma, eu estou criando uma compensação. Estarei anulando meus comprometimentos com atos de bondade, de reequilíbrio, de empatia, de generosidade, que vão anular o mal que eu pratiquei. Com isso, vou readquirir, reconquistar o meu reequilíbrio. Sabe qual é o nome disso, caros amigos? Moratória divina. O bem praticado com todos os recursos ao nosso alcance poderá diminuir ou até anular os males que inadvertidamente pratiquei no passado recente ou remoto. Ouçamos André Luiz. Desse modo, creio mais justo incentivarmos o serviço do bem através de todos os recursos ao nosso alcance. A caridade e o estudo nobre, a fé e o bom ânimo, o otimismo e o trabalho, a arte e a meditação construtiva são temas renovadores, cujo mérito não será lícito esquecer na reabilitação de nossas ideias e, consequentemente, de nossos destinos. Em palavras bem simples, amigos e irmãos, nós não estamos com o nosso destino indelevelmente traçado. Nascemos para morrer num acidente ou
para perder um braço ou para ter uma doença sem cura. Podemos até ter um desses itens programado para a nossa atual existência, mas ele pode não se concretizar, porque se antes disso, através do arrependimento, da renovação e através da reparação, da minha atitude voltada para o bem, eu compensar com o bem o mal que eu pratiquei no passado, esse destino anteriormente supostamente traçado poderá ser anulado e não acontecer daquela forma triste como teoricamente estava programado. Quero lhes contar a experiência de dois personagens de um dos meus livros, Sob a Luz que Liberta, a experiência de Joanes e Petrus. Depois de séculos de lutas, surgiu uma oportunidade para os irmãos Joanes e Petrus galgarem novos degraus em sua jornada evolutiva. No entanto, ao serem procurados pelos mentores que vieram lhes oferecer as novas atribuições de trabalho, declararam-se, assim, reticentes, preocupados com algumas imagens que estavam ainda remanescendo em suas mentes. Achavam que eles não eram totalmente merecedores daquela deferência, dizendo: como é que nós vamos galgar novos degraus se a nossa consciência nos acusa de algo que fizemos de errado no passado? Eram dúvidas inoportunas que faziam com que eles se sentissem culpados, sem saber exatamente do que. Sentiam culpas de um pretérito do qual não se lembravam. Mas aquela pulguinha atrás da orelha estava tolhendo os seus movimentos, como se fosse uma âncora, retendo um balão que queria subir. Ao se aconselharem no Ministério do Esclarecimento, a eles logo foi perguntado: bem, se isso realmente aconteceu, vocês estão dispostos a enfrentar uma nova encarnação? E desta forma, quitarem os débitos remanescentes e se colocarem então quites com a lei? Responderam positivamente. Então, técnicos da espiritualidade começaram a procurar o foco provocador de suas inquietações. Descobriram, entre os séculos XVI e XVII, na época em que os dois irmãos eram educados pelos turcos, e um tinha 10, outro 11 anos, eles passaram a precipitar inimigos do alto de uma fortaleza. Quando eles foram relembrados dessas atrocidades, que estavam teimando em queimar suas consciências, mais do que nunca reafirmaram as suas intenções de planejar novas vidas. Com elas, eles poderiam eliminar aquelas antigas defecções, aqueles antigos erros e limpar a consciência do mal que tinham praticado. Pediram uma encarnação ligada ao campo da aeronáutica, particularmente na área de testes de novos aviões. Uma atividade de alto risco, que poderia levá-los à morte, caindo de uma grande queda, com a morte dos dois. Se acontecesse, por exemplo, um acidente aéreo, nas mesmas circunstâncias em que as suas vítimas lá de trás, lá do século XVI e XVII, da mesma forma que elas morreram, eles queriam morrer do mesmo jeito. A nossa história poderia terminar por aqui, trazendo a notícia de que os dois irmãos morreram numa queda espetacular, de grande altura. Situação essa que lhes possibilitaram o zeramento de suas culpas pretéritas. Ah, mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Aquele destino traçado por eles mesmos, de caírem de grande altura, foi alterado.
De que forma? Pelo comportamento digno com que pautaram suas vidas. As vidas de ambos, que deveriam ser interrompidas abruptamente ao passarem por crítica situação, foi dilatada graças aos seus méritos. A transformação, a persistência no bem dos dois personagens falaram mais alto e suas penas foram comutadas pelo amor e dedicação que pautaram suas vidas. Ao tomarem ciência de que haviam sido abençoados por aquela moratória que lhes fora concedida, deram continuidade às obras que vinham construindo e se mantiveram fiéis aos seus compromissos até o limite das possibilidades que lhes foram outorgadas. Puderam se casar, ter filhos e viver por mais 30 anos no planeta Terra. Retornaram ao plano espiritual vitoriosos, com as consciências tranquilas do dever cumprido. Voltaram às hostes celestes com seus entendimentos dilatados por novas fontes de luz que fluíram para os seus reservatórios de conhecimento. Pouco tempo mais tarde, partiram para novas paragens de trabalho em direção aos seus gloriosos destinos. Será que nós teríamos algum exemplo de um desencarne de um homem bom? Como deve ser a preparação para a morte? De que forma poderemos evitar as dificuldades do desligamento? Como merecer a assistência de equipes especializadas em nosso desencarne? O que se deve semear para colher um bom final de vida? Se erramos, como fazer a reparação e merecer moratória do plano espiritual? No encerramento deste estudo sobre a morte, julgamos oportuno mencionar uma experiência de vida que reúne respostas para todas essas indagações. Sintetizando uma vida digna, que com certeza foi coroada pelas bênçãos da espiritualidade, trazemos a homenagem que Richard Simonetti fez a uma criatura que soube cumprir fielmente seus compromissos aqui na Terra. O desencarne de um homem bom. Diz Richard Simonetti: aprendemos com a doutrina espírita que a experiência humana não obedece a fatores aleatórios. Não nos introduzem na carne ao Deus dará. Há sempre o concurso de mentores espirituais, ajudando-nos a definir, em linhas gerais, o chamado destino. Onde nasceremos, a condição física, a família, a profissão, o casamento, a duração da jornada humana, doenças kármicas, limitações e facilidades. Esses eventos não estão escritos nas estrelas, não constituem determinismo absoluto, o que eliminaria o livre-arbítrio, indispensável na vida do espírito, já que a responsabilidade e experiência fundamental em favor de nossa evolução é uma planta tenra que só cresce em clima de liberdade. Uma profissão não adotada, um casamento que não se consuma ou não se prolonga, filhos que deixam de vir, vida reduzida pela metade, existência saudável comprometida pelo vício e muitas outras situações não planejadas ocorrem na medida em que o espírito entra por desvios de comportamento. Em face desse problema, nem sempre há uma programação detalhada para todos. Porquanto, se não são dotados de maturidade, tendem a não cumprir nada. Nesses casos, há um planejamento sumário envolvendo nascimento, condição física, família e o resto
O resto fica por conta do espírito, que certamente ainda vai dar muitas cabeçadas, mas que vão resultar em benefício próprio, na base do sofrer para aprender, no cumprimento da lei de causa e efeito, que faz retornar a cada um segundo suas obras, como ensinava Jesus. Mas quando o reencarnante é evoluído, com perfeita consciência da paternidade divina e de suas responsabilidades, quando sabe que a reencarnação objetiva oferecer-lhe experiências evolutivas e importantes que lhe compete aproveitar, é uma beleza. Essa criatura será sempre alguém muito especial, que vai destacar-se em sua profissão, no desdobramento de seus compromissos, no relacionamento familiar, no envolvimento com a comunidade. Toda essa introdução, amigo ouvinte e espectador, foi feita por Richard Simonetti para falar de um médico bauruense que havia acabado de desencarnar quando ele escreveu esse artigo, o Dr. Oswaldo Maldonado, que Richard teve o prazer de conhecer e que cuidou dos seus filhos como pediatra. Volta a falar Richard. Vejo nele um espírito que reencarnou com compromissos no campo da medicina, uma das mais nobres tarefas humanas, porquanto objetiva algo fundamental em favor da criatura humana, cuidar da saúde, que merece empenho de nossos mentores espirituais, a fim de que cumpramos nossos compromissos, sobretudo o mais importante, que é trabalhar em favor de nossa própria evolução. Dr. Maldonado sempre foi estudioso, atencioso, amigo dos pacientes, desprendido. Vai deixar saudades, porquanto foi, sem dúvida, o exemplar raro do médico que vive para a medicina e não vive da medicina. É aquela velha história. Tristezas para quem fica acenando lenços de saudade. Alegria para quem recebe o companheiro de retorno, acenando louros da vitória. Nem preciso pedir, conclui Richard Simonetti, nem preciso pedir a Deus que Deus abençoe Dr. Maldonado, porquanto sua passagem entre nós foi uma bênção de Deus. Aqui está, caros irmãos, o tema que trouxemos hoje. Você tem medo da morte? Cada um tem a morte que merece. Em poucas palavras, podemos resumir o que devemos fazer da vida para merecermos uma morte tranquila, um reencontro saudável com os nossos familiares e entes queridos lá do plano espiritual. E o que podemos fazer, mesmo que tenhamos programados eventos que vão redundar na nossa morte prematura, porque todos nós, se passamos a cultivar o bem, fazer o bem que gostaríamos que nos fizesse um semelhante, se passamos a aproveitar o tempo, esse patrimônio valioso que Deus nos deu à disposição, se ao invés de fermentarmos ódio, ressentimento, passamos a cultivar o bem-estar, a generosidade, a empatia, se respeitamos o nosso organismo, tanto em relação aos males que podemos trazer de fora para dentro, como, por exemplo, alimentação inadequada, em excesso, drogas, nicotina, álcool em excesso, como das coisas que vão de dentro para fora. Ódio, ressentimento, palavrões, maledicência. Essas coisas minam a nossa vida. Morremos antes da hora. E não havia chegado a hora, não. Então, com estas impressões que trouxemos lá do plano espiritual,
tanto em relação àquela senhora que estava presa ao seu corpo, como em relação àqueles que foram libertados do acidente aéreo rapidamente, porque tinham méritos para isso, como em relação àquelas ajudas que vêm do mais alto para nos acompanhar no momento do desencarne, com aquelas comissões maravilhosas de desencarne. Mas como obter isso? Merecendo, fazendo o melhor possível. É vivendo esta vida, este dia, como se fosse o último da nossa vida. E como diria Santo Agostinho, a cada noite fazermos o nosso balanço para saber se nós estamos no caminho certo, trilhando o caminho do bem. Se fizermos tudo isso, com certeza não precisaremos nos preocupar como será a nossa morte, porque afinal de contas, cada um tem a morte que merece. Muito obrigado a todos, agradeço muito, que Jesus continue nos abençoando.